isso aí. E terminando, tem um assunto que eu gosto muito, que é esse aí de metais pesados, que são os metais de transição lá no bloco D, né? Que são muito tóxicos, que a gente já viu lá na questão de se pode lamber ou não. E vamos cá. A, a definição de metais pesados ainda vem sofrendo modificações até os dias de hoje, com definições que unem aspectos ambientais, toxicidade, produto de reação com esses metais, características físicas do próprio elemento, tal, tal, tal. Isso é muito verdade, tá bom, pessoal? Então, metais pesados é muito perigoso falar isso, porque é muito relativo. Ah, esse metal é pesado. Como assim? Tá falando que os outros metais não têm peso? Entendeu? Porque todo metal tem peso. Vamos puxar aqui a tabela periódica, ó. Todos os metais, que são esses carinhas aqui, ó, da esquerda aqui, todos esses carinhas aqui são metais. Todos eles possuem pesos. Mas os metais, os blocos D, foram atribuídos, né, alguns específicos, foram atribuídos como metais pesados. Esses pesados não é que não tem. Esses pesados, né, não está relacionado diretamente com a massa deles. Também, né, a massa deles está relacionada, mas está relacionado muito mais com a toxicidade dele no organismo, tá bom? Eles são metais, aí você pode falar isso, pode escrever isso. São metais, o termo correto são metais. O termo correto é metais pot Vou escrever feio aqui rápido, tá, pessoal? Só para poupar tempo. Potencialmente tóxicos, entendeu? Tóxicos. Não é que eles são pesados. O termo correto é potencialmente tóxicos, porque eles podem interagir com o nosso sistema nervoso, sistema respiratório, sistema, enfim, qualquer sistema que a gente tenha e prejudicá-lo. Então é por isso que eles são tão perigosos, tá bom? Isso aqui que ele fala, então é verdade, tá? Você pode falar é verdade e você pode complementar com essas coisas que eu falei. B. A forma livre do metal é a mais perigosa, pois quando ele se une a um composto orgânico, torna-se menos lipossolúvel, o que auxilia no processo de eliminação do metal dos nossos corpos, evitando assim a sua acumulação. E ele vai explicando aí, né? Então, pessoal, isso é verdade, tá bom? Quando o metal ele está na sua forma livre é muito perigosa, porque ele vai interagir, né, com os nossos sistemas respiratórios, sistemas nervosos, vai interagir com várias coisas e vai danificá-lo. Porém, quando esse metal ele está interagido, né, está ligado a um composto orgânico, ele vai ser mais rapidamente degradado. Claro, desculpa, ele ainda é muito difícil ser degradado porque ele tem essa massa muito elevada, então é difícil eliminá-lo. Porém, ele é menos perigoso, é menos tóxico pra gente, porque ele não vai interagir agora com tantas coisas, porque agora ele está preso com esse composto orgânico, tá bom? E você pode falar isso, tá bom? É, beleza, letra C. Então é verdade, né? Letra C. Para a detecção analítica do chumbo ou dos metais pesados, é possível utilizar essa técnica aí, que possui um limite de detecção baixo e tal. Isso é verdade, tá bom? Esse equipamento de plasma, ele vai ionizar um determinado metal e esse metal ele vai emitir luz e você consegue analisar essa luz e identificar justamente o elemento químico específico. E aí você consegue identificar se aquela pessoa está contaminada com metal e tal, consegue verificar. É bem interessante, tá bom? Aí seja uma pessoa ou detectar na água, tá bom? Detectar, principalmente faz para detectação em água, tá bom? Em rios, em determinados locais que você quer ver a quantidade de metais específicos que tem na água. Aí você pega uma quantidade de água, leva nesse equipamento e vê a concentração, tá bom? D. Apesar de todos os riscos associados e de serem vistoriados pela Anvisa, é válido ressaltar que todos os metais pesados possuem função biológica, pois ao ser utilizado em baixas doses, tais elementos são essenciais ao nosso corpo. Muito verdade, tá bom? É muito interessante que ele é bem completo, né, nos temas, essa Olimpíada, mas isso é verdade, pessoal, tá bom? É, esses metais, todos esses aqui, ó, pessoal, quase todos esses metais aqui na tabela periódica,
tóxicos ou não, eles estão presentes no nosso corpo, tá certo? Só que em quantidades baixíssimas, tá bom? Porque eles são chamados de micronutrientes. São metais que são necessários ali para aminoácidos, para algumas células específicas, para alguns sistemas nervosos, alguns sistemas específicos que precisam desses metais para fazer esse transporte, tá bom? De elétrons ou para oxidar ou para reduzir, enfim, cada um vai ter sua função. Mas você explica, né? Se quiser pegar aí alguns exemplos para falar. Mas é verdade, tá bom? Assim como o mercúrio, né? Que foi falado que é perigoso, que é tóxico, ele também faz parte da gente, tá? No nosso corpo humano. Só que em concentrações baixíssimas. O ferro, o cromo, o níquel, o manganês, tá? Todos esses aí estão em concentrações pequenas na gente, que a gente necessita, né? Para funções, ações enzimáticas, como falou aqui. Exemplo disso são ferro, zinco, cobalto, níquel, cobre, né, como ele bem falou. Tá bom, pessoal? Então é isso. Realizem, escrevam, né, dissertem sobre essas questões, expliquem muito bem, mesmo sendo verdadeiro ou falso, expliquem muito bem, dialoguem, né, não fiquem presos com inteligência artificial, com coisas básicas, coisas de copia e cola, porque assim como vocês, existem milhões não, né? Mas milhares de alunos que vão fazer isso. Então vocês têm que se diferenciar deles. Como? Trazendo coisas próprias de vocês, individuais, né? De curiosidade, de questionamentos, né? Coisas que eu estou falando aqui. Podem buscar outras informações também, tá bom? Não fiquem presos com informações de copia e cola, tá bom? Utilize essa aula para essas informações, vão ouvindo enquanto respondem, tá bom? E claro, qualquer dúvida me procure nessa semana e até quarta-feira, que eu posso tirar qualquer dúvida aí dessa parte, tá bom? Aí quarta-feira eu vou encaminhar a o outro vídeo, né, com as 10 outras questões, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.